Obrigado, pastor. Certinho. Amada igreja, boa noite. Uma alegria poder estar com vocês neste final de semana, num momento tão especial que é o mês de agosto da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, onde todos nós que respiramos sempre missões, agora temos um mês em que transpiramos também este tema, que é o próprio coração do Senhor, porque o Senhor há de ser adorado até os confins da terra. Amém? Queridos, eu queria começar perguntando se há entre nós aqui algum acriano. Há entre nós algum acriano? Opa, uma mãozinha levantada ali. Você é do Acre? Muito bom. Você sabe que Deus nos trouxe aqui nessa noite para poder falar para a igreja que o Acre existe, não é? O Acre existe, tá vendo? Deus levantou algumas pessoas para mostrar isso para mim e para você. Eu conheci um grande amigo que ele é um missionário da nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Ele é um acriano, e talvez seja o único acriano da APMT, mas não é apenas isso não só ele talvez seja o único acriano, além de mim, né? Eu também sou acriano, mas ele é o único indígena da APMT. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Centro de Treinamento AMI, lá em Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. E exatamente por causa desse convívio com ele, esse jovem rapaz indígena, Bira, casado com a Patrícia, ele, do povo Culina, do estado do Acre, sabendo que eu era acriano e que na verdade nasci no Acre, mas nunca mais havia retornado ao Acre, depois de tempos de conhecimento e estar com Bira e nós termos estreitado essa amizade, o coração do Bira ardia. Ele tinha um sonho, um desejo, que era entregar o Novo Testamento na língua culina, na língua do povo dele, para todas as aldeias daquela região ao redor da cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Havia sido feito o Novo Testamento, estava na língua culina, mas eles distribuíam somente ali nas aldeias próximas às cidades, ali com maior facilidade de acesso. Agora, aquelas aldeias no meio da selva amazônica, aquelas aldeias bem distantes, não, ninguém recebeu o Novo Testamento lá. Principalmente a aldeia de onde o Bira cresceu, nasceu, e lá na aldeia é que ele queria, e naquela aldeia que era a aldeia mais distante. Então ele entrou em contato comigo e me deu esse presente, porque para mim, para o meu ministério, foi um presente. Ele me convidou perguntando: Fábio, vamos para o Acre? Vamos, porque eu quero levar o Novo Testamento que está escrito na minha língua, na língua do meu povo, e eu quero entregar, eu quero ir em todas as aldeias. É a grande oportunidade. Inclusive eu quero ir naquela aldeia que é a aldeia mais distante que tem. Bom, tudo preparado, animados, só faltava dinheiro, só faltava verba. Missionário é assim, né? Deus coloca o fogo no coração, dinheiro já é um outro problema, a gente nem pensa nisso, né? A gente vai. E estávamos então numa reunião da SAF Hora de Madrugada. Alguém aqui já participou? Levanta a mão. SAF Hora de Madrugada. O Bira estava numa reunião dessas, e aí
contou sobre esse sonho dele, que ardia o coração, esse projeto de ir pelo Acre afora, em todas as aldeias, levando a Bíblia. Mas a aldeia que ele queria chegar, que era mais distante, que era a aldeia que ele tinha crescido, não podia chegar de barco, não podia chegar de carro, muito menos a pé. Só existia uma única possibilidade de alcançar aquela aldeia, de helicóptero. Só que o helicóptero tinha que investir no combustível. A gente tinha conseguido uma missão lá do norte do Amazonas, com missionários que iriam nos levar nesse helicóptero, mas o helicóptero precisava de combustível. E o Bira então está compartilhando tudo isso no SAF hora de madrugada. Então ali, todo mundo ouvindo, né? No final da reunião, a pessoa que está dirigindo a reunião vira para o Bira e pergunta para ele: mas Bira, quanto é que você precisa? E o Bira, né, como todo missionário, né, não tem fé, né? A gente é desse jeito mesmo. A gente ora, mas não acredita que Deus responde. E o Bira, assim, muito descrente, mas resolveu dizer o valor. Pronto. Aí imaginou assim, né, todo mundo fechando assim a cara, missionário falando de dinheiro, aquele valor, né? Você imagina, helicóptero, combustível. Terminou a reunião. Gente, não deu 15 minutos. Aquela senhora que estava presidindo aquela reunião de madrugada liga para o Bira, falando o seguinte: Bira, pode arrumar as suas coisas, acabamos de receber a verba que você pediu para ir de helicóptero até a sua aldeia. Queridos, o missionário precisa de igreja. Não existe missionário independente futebol clube. E você imagina então um missionário já com todas as suas dificuldades normais, sejamos honestos, você sabe o seu envolvimento pessoal em missões, como que realmente ele é. A gente sabe de todas as dificuldades de nos envolvermos com missionários na obra missionária. Imagine um missionário indígena. Imagina as dificuldades de ter que enfrentar a nossa cultura, ir às nossas igrejas para falar do projeto dele. E eu estava lá com Bira, animados. Chegamos em Cruzeiro do Sul, chuva, 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 e não podia o helicóptero subir por causa da chuva. Tinha que abrir o tempo. E nada, e a gente ali, indo em outras aldeias, pegando carro, pegando barco, mas esperando tal grande dia que ia parar de chover. E finalmente um dia para de chover. Para de chover, sai um pouquinho as nuvens, e aí o piloto, o missionário fala: olha, a gente tem que aproveitar, a hora é agora. Então montamos o helicóptero e saímos. Mais de uma hora mata dentro. Só floresta amazônica. E eu estou vendo o piloto do helicóptero anotando tudo, observando, olhando o GPS e anotando tudo. Chegamos na aldeia, fizemos o trabalho, distribuímos as Bíblias, fizemos vários trabalhos com as crianças. Gente, uma das coisas mais emocionantes para mim, para o meu ministério, foi ter feito esse trabalho. O Bira chegava do outro lado do rio, nessas aldeias, e ele começava a falar na língua dele. Aí isso já chamava a atenção da indiazada. Mas quem é esse que está falando nossa língua? Aí já mandava um barco atravessar o rio, pegar a gente do outro lado e a gente ia lá. Aí ele perguntava se tinha alguém ali que sabia ler a língua. Sempre tinha uns 2 ou 3 na aldeia que sabiam ler. Aí ele explicava o que era aquele livro preto, escrito em coluna. E falava: olha, estou te entregando, esse aqui é o livro de Deus, a mensagem do Evangelho. Bíblia dizendo tudo isso na língua. Eu quero que você leia para o povo. Olha que bênção, queridos. Eu quero que você leia para o povo. E eu falei no final de tudo para o Bira: Bira, agora você imagina você pegar essa Bíblia que está em colina, se você agora está com a faca e o queijo na mão, porque com o texto bíblico você inclusive pode alfabetizar os colinas na Bíblia. Queridos, olha o campo missionário como ele é vasto,
vasto de possibilidades. Agora, eu e você precisamos nos envolver. Voltamos do helicóptero. Quando o helicóptero pousou, volta chuva, 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 chuva. 3 dias depois, foi noticiado em todo o Brasil, não sei de quantos de vocês vão lembrar, mas com essa chuva toda, esse temporal que aconteceu lá em Cruzeiro do Sul, o teto do hangar do aeroporto desabou lá em Cruzeiro do Sul e destruiu todos os aviões que estavam ali no hangar, inclusive o nosso helicóptero. Foi dado perda total. Aí o piloto falou uma coisa que ele não tinha falado para nós. Ele falou assim: olha, nós corremos um grande risco, porque se a gente pega um vento, uma chuva no meio do caminho, eu não faço mais essa viagem. Aí a gente perguntou: mas por quê? Porque eu fui anotando no GPS e não tem lugar de emergência nenhum para pousar. Então, se a gente é pego numa tempestade, nesse helicóptero, não tem onde pousar. E aí? Era morte na certa. Então, agora, da próxima vez, a gente vai num destino muito mais longe, mas é melhor, porque é um outro caminho que eu conheço. Se acontecer algum problema, alguma pane, você tem lugares no meio da mata que você pode pousar. Esse caminho que nós fizemos foi perigosíssimo. Imagina se a gente pega uma chuva dessa. E estava lá, o helicóptero totalmente destruído. Queridos, essa viagem, ela só foi possível porque existe uma igreja que ora. Existe uma igreja que investe. Existe uma igreja que abraça a obra missionária. E eu quero hoje chamar você para isso. Chamar você para se envolver na obra missionária. Eu quero falar com você nessa noite sobre a igreja que o missionário precisa. Porque não existe missionário independente de futebol clube. Todo missionário ele precisa ter sido enviado por uma igreja. Mas qual é o meu papel nisso tudo? Qual é o seu papel nisso tudo? Como que você deve se envolver na obra missionária como igreja, cada um de nós? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. Eu hoje farei diferente. Eu quero fazer nessa noite uma leitura com vocês até o verso 16 e durante a leitura eu vou trazer 3 pontos. São 3 disposições que o meu coração e o seu coração devem ter para que a gente se envolva na obra missionária, para que eu e você realmente sejamos a igreja que o missionário precisa. Mas, antes de começar, eu queria contextualizar e trazer para você a situação por trás dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Queridos, embora na sua Bíblia esteja escrito segunda carta, na verdade os estudiosos sabem que existe um terceiro texto e que provavelmente essa segunda carta de Paulo aos Coríntios não é segunda, é terceira. Então nós temos na nossa Bíblia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, houve uma segunda carta que se perdeu e há uma terceira carta que é esta que está na nossa Bíblia. E você lembra muito bem as dificuldades de relacionamento de Paulo com a igreja em Corinto. Era uma igreja que não abraçava o ministério de Paulo. Era uma igreja que buscava outros apóstolos, que buscava outros mestres, que buscava outras pessoas que eram mais respeitadas, melhores pregadores, pessoas mais bem apresentadas do que Paulo. E eles corriam atrás dessas pessoas. E Paulo percebia que a igreja estava dividida
em função desses grupos, em função dessas panelinhas. Então, na primeira carta, ele escreve exatamente para tentar resolver os problemas dentro daquela igreja. Mas, quando a igreja recebe a primeira carta, ela recebe mal. Muitos dentro da igreja em Corinto não aceitam aquela carta de Paulo, que é a primeira carta que nós temos na Bíblia, a igreja em Corinto. Então, Paulo fará uma visita a essa igreja. Essa visita ficou conhecida como a visita dolorosa. E daí você já imagina a situação. Parece que a situação, ao invés de melhorar, quando Paulo vai visitar a igreja em Corinto, piora. Há uma visita dolorosa que marcou o apóstolo. E o apóstolo, ele se dedicou, ele plantou a igreja em Corinto. O coração pastoral de Paulo estava naquela igreja. Ele orava por aquela igreja. Ele sofria por aquela igreja. Nós vemos um Paulo, pastor, que rasga o seu peito e mostra como ele está sofrendo com aquela igreja. E ele então escreve uma segunda carta. E esta segunda carta, ela é uma carta dura, uma carta que por muitos ainda não é bem recebida. Muitos rejeitam essa segunda carta. Por alguma razão que só Deus sabe, nós não temos essa segunda carta, a não ser referências dela na segunda carta aos Coríntios aqui, que você tem na sua Bíblia. Mas o fato é que essa segunda carta, ela muda o coração de alguns naquela igreja. Alguns se arrependem, alguns percebem o erro que estavam cometendo contra Paulo. E então agora, queridos, nós temos uma terceira carta. Por que eu estou dando esse contexto para vocês? Eu e você precisamos ler a nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios, sabendo que já é uma carta de reconciliação. Já é uma carta onde Paulo está trazendo aquela igreja dificílima, complicada, que deu tanto trabalho para o apóstolo, trazendo eles de volta para o ministério dele. Ele, Paulo, um missionário. E Paulo agora, durante essa carta, vai dizer para eles o que ele, missionário, espera daquela igreja. O que o missionário espera de você? O que a família missionária que está no campo espera da igreja? Paulo vai dizer para mim e para você, nesta noite, o Espírito Santo que inflou o coração de Paulo, vai falar conosco, vai falar ao coração de cada um de nós aqui. E eu quero que você saia daqui nessa noite, sabendo exatamente as 3 disposições do seu coração para a obra missionária. Vamos começar, queridos? Capítulo 1, verso 1, Paulo começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção porque é uma carta que não se dirige apenas a uma igreja local, mas a toda uma região. Então, eram instruções do apóstolo Paulo para que todas aquelas igrejas assumissem o ministério dele. Ele estava trazendo aquelas pessoas para agora andarem novamente no ministério missionário dele. E mais, mesmo uma igreja que deu tanto problema para Paulo, mesmo uma igreja com tanta confusão interna, Paulo chama de igreja de Deus.
E isso ensina muito a mim e a você que passamos por problemas dentro das nossas igrejas. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de quê, queridos? De misericórdias e Deus de toda consolação. Você lembra da contextualização que eu fiz da carta? Por que Paulo começa a carta chamando Deus, dando esses adjetivos, essas características para Deus? O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Porque Paulo esteve profundamente ferido, magoado, machucado por essa igreja. Mas quem teve misericórdia de Paulo? Quem o consolou? Deus. Queridos, eu e você não podemos esquecer que a nossa caminhada cristã pode provavelmente ser uma caminhada de mágoa, ferida e dor, que irmãos fazem conosco. Veja, Paulo, o apóstolo, foi ferido, machucado, abandonado, renegado. Ele foi trocado por esta igreja que ele plantou, que ele investiu. Leia Atos capítulo 18. Você sabe o que é você dar o seu coração e a pessoa tomá-lo e esmagá-lo? Quem consolou o apóstolo Paulo? Quem consola a mim e a você nas nossas lutas diárias? Muitas vezes, lutas geradas dentro da própria igreja. É Ele, diz Paulo, verso 4, que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Durante a leitura que faremos nessa noite, você verá que Paulo dá duas razões por que eu e você sofremos. Ele acabou de dar a primeira razão. Você percebeu? Por que eu e você sofremos? E eu quero lembrar você, querido, o sofrimento de Paulo não é com o mundo, é com irmãos da igreja. Por que nós sofremos? Paulo dará duas razões. A primeira razão é porque, uma vez eu e você consolados, poderemos consolar o irmão que está sentado ao seu lado. Ou você e eu achamos que só nós é que sofremos. Queridos, talvez você esteja nesta noite, hoje, sentado com alguém que esteja ferido, magoado, que esteja entristecido por causa de alguém da igreja. Talvez uma liderança, talvez um outro irmão, alguém que foi ferido e que carrega uma mágoa e que não sabe desse Pai de misericórdias e desse Deus de toda consolação, que é dele que vem o nosso consolo. Mas por que eu e você somos consolados? Para que possamos consolar. Porque a tendência minha e sua quando sofremos é achar que somente eu e você sofremos e só nós, no mundo inteiro, só a gente sofre. Querido, talvez alguém aí do seu lado esteja passando por grande sofrimento, e quando Deus consolar você, console o seu irmão que está ao lado. Você recebe consolo de Deus para consolar o seu irmão, porque a grande tendência minha e sua é que a gente se fecha dentro do nosso sofrimento, como se só nós sofrêssemos, quando pode ser que alguém aí do seu lado, seu marido, a sua esposa, o seu filho, um parente seu, um irmão da igreja, também esteja sofrendo. Você já se identificou com esse irmão? Você já o ouviu? Você já o buscou? Ou será que é somente venha a nós? A minha dor é tão grande
porque eu não consigo enxergar que o meu irmão também sofre. E é para isso a primeira razão pela qual Paulo diz que sofremos dentro da igreja, para que uma vez consolados, a gente possa consolar o nosso irmão. Verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quem é o sofredor modelo? Não sou eu, não é você, é Cristo Jesus. Cristo sofreu até a cruz para que eu e você tivéssemos salvação. O que Paulo está dizendo é que se o nosso mestre foi pisoteado, abandonado, traído, o que eu e você vamos esperar? Não é de nos admirarmos quando aquele que era íntimo, que comia sentado à minha mesa, ele levantou o próprio calcanhar contra mim. Lembra do Salmo? Queridos, Paulo não é o primeiro a sofrer. O rei Davi também foi traído e também traiu. Eu e você sofremos, mas eu e você, provavelmente, na nossa caminhada cristã, também já fizemos muitas pessoas sofrerem. E Paulo está ensinando para a igreja. Eu quero uma igreja que se identifique com o meu ministério. Eu quero uma igreja que caminhe comigo. Quando eu sofrer, vocês vão saber que eu estou sofrendo. Quando eu for consolado, vocês saberão que eu estou sendo consolado. Uma igreja que me acompanha, que anda comigo, que se preocupa comigo, é isso que eu quero. E é isso que Paulo está dizendo para essa igreja. E ele continua, verso 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Qual foi a última vez que você sofreu com o sofrimento de um missionário no campo? Qual foi a última vez que você sofreu com o sofrimento de um irmão aqui da sua igreja? Porque o que Paulo está dizendo é que eu e você precisamos nos identificar mais com as pessoas. Nós vivemos uma geração muito rasa, muito que não se relaciona mais uns com os outros. As nossas relações são muito efêmeras, frágeis, corridas. Hoje eu estava conversando com o reverendo Marcos e a gente estava falando exatamente sobre isso. Como é bom a gente poder orar um pelo outro, sabendo que eu, Fábio Ribas, eu tenho enfrentado problemas na minha casa. Então, quando você sabe disso, quando você se identifica com algum irmão e conhece realmente os problemas dele, você pode orar, não no atacadão, né? Mas orar no varejo, por coisas específicas. Qual foi a última vez que você orou por um irmão aqui da igreja? Qual foi a última vez que você orou por um diácono aqui da igreja? Qual foi a última vez que você orou por um presbítero aqui da igreja? Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor da sua igreja? Queridos, nós somos rápidos e exigentes quando a questão se trata de nós. Mas o que Paulo está dizendo para a igreja é que nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos nos envolver uns com os outros, precisamos nos identificarmos uns com os outros. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós, igreja, está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Não é bom quando nós vemos que um irmão que estava sofrendo foi consolado? Se nós nos identificamos com ele e, por causa dessa identificação,
nós choramos quando ele chorava, com certeza nós nos alegraremos quando ele alcançar vitória. Qual foi a última vez que você se alegrou com a vitória de um irmão? Vivemos uma geração muito invejosa. Às vezes nós vemos os nossos irmãos avançando e nós queremos puxar as cordas, ao invés de incentivá-los, motivá-los, jogá-los adiante. E Paulo está dizendo: eu e você precisamos nos identificar. Qual é a igreja que eu quero? Eu quero uma igreja que se identifique comigo. O missionário é muito mais do que aquela foto naquele painel. Quando eu penso em missionário, eu penso na família do missionário, que tem a sua esposa, que tem os seus filhos. Queridos, nós temos acompanhado famílias de missionários há muito tempo, e eles passam por lutas que muitas vezes nós sequer sabemos. Nós acompanhamos uma família que foi para o Líbano, foi ele, a esposa, seus filhos, matricularam os filhos na escola no Líbano. Primeiro dia de aula, as crianças voltaram para casa, voltaram chorando e dizendo para o papai e para a mamãe: nós não queremos mais ir para a escola aqui, nós queremos voltar para casa, nós queremos voltar para o Brasil. Eram 2 crianças. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para a vovó, eu quero voltar para a vovó. Você já pode pensar que essas famílias missionárias, elas estão levando seus filhos, e eles estão abrindo mão desse convívio com o vovô e com a vovó, com o tio, com a segurança da língua portuguesa, com a segurança da cultura brasileira. Queridos, nós precisamos nos identificar mais com essas famílias. Eles não sabiam, mas naquele dia de aula, naquela escola, naquela cultura, quando a criança não fazia o dever de casa, o professor batia no aluno em sala de aula. Então aquelas crianças que nunca imaginaram uma coisa como essa no Brasil, chegaram no Líbano e no meio de uma sala de aula, sem entender a língua, sem entender a cultura, apanharam do professor em sala de aula. Queridos, eu quero que você se identifique com o seu missionário. Verso 8: porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação, porque há tribulação no ministério. E olha a gravidade que Paulo coloca: eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você achou que Paulo estava reclamando que pisaram no dedão do pé dele? Não, gente. Olha a gravidade da situação dele. O apóstolo Paulo, grande missionário Paulo, está dizendo para mim, para você e para a igreja: eu me desesperei até da vida. Ele queria morrer. A situação da tribulação foi tão grave que ele queria isso. Mas olha como ele continua. Verso 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que confiemos em nós, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Segunda razão, porque eu e você sofremos. A primeira razão é porque, uma vez consolado, você vai sair de dentro de você, da sua dor, e vai olhar para o seu irmão e vai ajudá-lo também. Segunda razão, para que eu e você aprendamos a depender totalmente do Deus que ressuscita mortos. Porque ainda que nós morramos no campo, ainda que nós sofremos perseguição, nós precisamos estar com a nossa fé inabalável no Deus que é capaz de, ainda que morramos, sejamos ressuscitados. Essa era a confiança de Paulo. Por que eu e você sofremos? Para aprender a nos tornarmos totalmente dependentes do nosso Deus. A primeira palavra, então, que Paulo está trazendo à igreja, é uma carta onde ele está trazendo a igreja de volta para o ministério dele. E ele está ensinando a essa igreja:
Eu quero uma igreja que se identifique comigo, que caminhe comigo, que se alegre quando eu me alegro e que se entristeça quando eu estou triste. O missionário precisa de uma igreja assim. Mas olha como que continua o texto. Esse Deus, verso 10, Ele nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Se você se identifica com o missionário, se você olha para aquele painel de missionários e resolve escolher 1, 2, 3 famílias para realmente acompanhá-los, para realmente ligar para eles, para realmente poder entrar em contato com os filhos daquela família missionária. Você já pensou que alegria no campo missionário? Quando o missionário recebe uma ligação sua e ao invés de falar com ele, você vai dizer para ele: não, eu hoje estou ligando para falar com seu filho, traz ele aqui, eu fiz uma videochamada, eu quero conversar com seus filhos hoje. Queridos, nós estamos falando de famílias, nós precisamos de igrejas que se identifiquem com essas famílias, que realmente caminhem com elas. Mas a segunda palavra que Paulo agora vai compartilhar comigo, com você, é: se você é uma pessoa que verdadeiramente está se identificando com essas famílias missionárias, que você está caminhando com elas, com certeza você vai ser uma pessoa de oração. Veja só o que Paulo disse aqui no verso 11: ajudando-nos também. De que maneira? Ajudando-nos também com as vossas orações. A igreja que se envolve, a igreja que se identifica, a igreja que caminha verdadeiramente junto, sabe pelo que vai orar. Não ora no atacadão, Deus abençoa. Não, sabe que aquela família está passando por isso, isso e isso, e vai interceder. Responde no seu coração: qual foi a última vez que você orou por um irmão seu aqui dessa igreja, da sua igreja, pelo seu diácono, pelo seu presbítero, pelo seu pastor? Qual foi a última vez que você andou junto com a sua liderança para saber o que eles precisavam, para então ajudá-los em oração, como Paulo está dizendo aqui nesse verso? Eu preciso de uma igreja que se identifique com o meu ministério, e eu preciso de uma igreja que realmente ore pelo meu ministério. Mas, queridos, já encerrando essa palavra, eu quero chamar a sua atenção para a terceira e última palavra que Paulo trará para mim e para você. Verso 12: porque a nossa glória é esta. Eu quero chamar a sua atenção porque, dependendo da versão bíblica que você possa estar usando, há versões cuja palavra é: porque o nosso orgulho é este. Então existe um orgulho santo. Olha que interessante, presta atenção no que Paulo vai dizer: porque o nosso orgulho é este, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para vocês. Qual é a parte do missionário nisso tudo que nós estamos conversando nessa noite? Ele precisa ter a consciência tranquila de que a obra que Deus o chamou para fazer, ele a está fazendo honestamente. Ele está cumprindo o chamado que Deus o chamou a fazer e a realizar. É disso que Paulo se orgulha. O meu orgulho é este, de que o meu chamado eu tenho cumprido. Eu não sou como esses falsos apóstolos que vocês correm atrás, esses falsos mestres que vocês correm atrás, que estão só tirando dinheiro de vocês, que estão só recolhendo, sugando
matando vocês, roubando, matando e destruindo. Eu não sou como esses. Eu tenho a minha consciência tranquila que o meu chamado missionário eu estou cumprindo. Mas olha, Paulo continua. Verso 13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Agora eu quero preparar você. A primeira palavra foi identificação. Paulo quer uma igreja que se identifique com ele. A igreja que o missionário precisa é uma igreja que se identifica realmente com ele. A segunda palavra é oração. O que Paulo está dizendo é que ele precisa de irmãos que realmente orem pelo ministério dele, que estejam juntos em oração com ele. Terceira palavra, glória. Se você quiser essa tradução, orgulho. Mas olha o que ele vai dizer, que para mim é assombroso, no verso 14. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa... Nós, missionários, somos o seu motivo de orgulho, ó igreja. Você quer se orgulhar com alguma coisa? Se orgulha dos missionários que você verdadeiramente acompanha. É isso que Paulo está dizendo. Não sou eu. Eu vou ler de novo. Que somos a vossa... Nós, missionários, somos a vossa glória, ó igreja. Como igualmente vocês, igreja, são a minha glória. Quando? No dia do Senhor. Você sabe quando será o dia do Senhor? O dia que Jesus voltar, o dia que todo olho verá Jesus retornar, no dia do juízo. O que Paulo está dizendo? Que naquele dia será revelado para todos os missionários, as igrejas e os irmãos que nunca os abandonaram. E a minha pergunta para você nesta noite é esta: você estará com honra ou com vergonha neste dia de juízo? Porque o que Paulo está dizendo para a igreja é isso. Jesus no dia do juízo vai chamar as igrejas, vai chamar você, e vai chamar o missionário, e vai dizer para o missionário: olha, esta igreja, ela nunca desistiu de você, ela sempre orou, ela te acompanhou. Muitos abandonaram, mas esse irmão, esse outro irmão, eles são a sua glória, missionário. Isso no dia do juízo. Meus amados, é essa igreja que eu preciso. Uma igreja que se identifique com o missionário. Uma igreja que ore pelo missionário. E uma igreja que entenda que acompanhar a obra missionária é glória para vocês. E que vocês serão a glória do missionário. E para encerrar, Paulo então nos últimos 2 versos, 15 e 16, depois dessa longa introdução, ele vai dizer: com esta confiança, depois de deixar claro para vocês tudo isso que eu disse, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, o do encontro pessoal com Paulo. Receber missionário é bênção, gente. Olha o que Paulo está dizendo. Você quer, no grego, a palavra é graça, tá? Então, olha, para que você tenha uma segunda graça, além da salvação, recebe um missionário. Para que você tenha um segundo benefício, é o que Paulo está dizendo para a igreja. Mas olha só o que ele vai dizer. Verso 16: e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Paulo precisa da igreja. O missionário precisa da igreja. Precisa de uma igreja que se identifique com ele, precisa de uma igreja que ora por ele, e precisa de uma igreja que entenda que a obra missionária não é um fardo, não é um peso, mas é glória. E um dia, no dia do juízo, eu espero ver você lá.
E Deus chamando você à frente e dizendo: missionário, esta pessoa, esta igreja nunca deixou de orar e apoiar você. Glorifica, missionário. Esta igreja é a tua glória. E Paulo encerra então dizendo: eu quero continuar missões. E eu preciso de vocês. Para isso, Paulo está escrevendo uma carta para trazer a igreja de volta. E eu queria saber dessa igreja, se vocês estão de volta no apoio à obra missionária. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ó Deus amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque Paulo, antes de tudo, é um pastorzão. Ele rasga o coração diante dessa igreja. Ele não esconde nenhum fato diante da igreja. Uma igreja que o enxotou, que o humilhou, que o colocou para fora, que escolheu outros em detrimento dele. Mas Paulo não desistiu. Escreveu uma primeira carta, visitou, escreveu uma segunda carta, agora está escrevendo a terceira. Finalmente agora chamando essa igreja para apoiar o ministério missionário dele. Todo missionário precisa de uma igreja. Ó Pai, que esta igreja possa ser uma igreja que sempre se identifique com os missionários que eu sei que ela já acompanha. E que ela possa se identificar com mais ainda. Que ela possa orar, se importar, buscar, procurar essas famílias missionárias. Orar com elas, junto com elas. E que os missionários sintam que são vistos como a glória desta igreja. Pai, se nós podemos nos orgulhar de alguma coisa, que seja do nosso envolvimento, para que a Tua glória seja espalhada por toda a terra. Ajuda, Pai, essa igreja, ajuda cada um de nós. Queremos nos envolver, queremos ser a igreja que o missionário precisa, em nome de Jesus. Amém.